Me falaram que dessa vez vai, dessa vez não tem como se defender. Os 12 novos argumentos, tá atualizado, hein, galera, do porquê o Xbox é muito melhor que o PlayStation 5. Vamos conferir aqui essa postagem que viralizou lá no Twitter e falar de ponto a ponto aqui com vocês. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Estamos aí na segunda-feira, começando a semana de maneira muito animada. Então vamos lá para essa lista maravilhosa, esses argumentos irrefutáveis. Essa aqui é a postagem, né, que eu tava falando para vocês, amplamente divulgada na internet, é de um gringo, mas está sendo também muito utilizada aí pelos BRs, internet afora. E aí a galera me mandou isso aqui sugerindo que eu fizesse um vídeo com esse tema. Então vamos abordar aqui cada argumento que ele faz em cima como justificativa dessa superioridade. Vamos começar aqui na lista, né, galera? A primeira coisa que o rapaz cita aqui é o seguinte, que o PlayStation 5 tem uma desvantagem de 150 GB a menos de memória. Já não começou nada bem essa lista de argumentos, porque apesar do PlayStation 5 no seu SSD de fábrica, ou seja, interno, ter menos espaço do que o SSD interno do Xbox Series X, o sistema do PlayStation 5 conta com a compressão da tecnologia chamada de Kraken, que é o sucessor do Zelib, e eu já falei isso em diversos vídeos aqui no canal. O Zelib é o sistema de compressão que o Xbox Series utiliza e é o sistema de compressão da geração passada, que o Xbox One e o PlayStation 4 utilizavam. O Kraken é a evolução do Zelib, então ele tem uma compactação mais eficaz que o Zelib e em alguns casos muito mais eficaz. O que leva a uma outra vantagem do PlayStation 5 sobre esse mesmo ponto, que é o tamanho dos jogos. Em vários jogos, inclusive até que ele roda melhor que o Xbox Series, tem menos espaço ocupado na mesma versão do jogo que o seu console concorrente. Por exemplo, no Assassin's Creed Valhalla, o PlayStation 5 na versão base do jogo ocupa 41,79 GB, enquanto que no Xbox ocupava 72,47 GB. Ou seja, o Xbox tinha ali cerca de 73% a mais de espaço sendo ocupado no mesmo jogo, na mesma versão base que o PlayStation 5. Lembrando que o Xbox tem cerca ali de uns 20% a mais de vantagem em tamanho de memória. Então você vê que a vantagem do PlayStation 5, do sistema de compressão dele, ultrapassa a vantagem bruta que o Xbox tem. Esse aqui é um grande exemplo. A vantagem da memória física do Xbox não acompanha a desvantagem dele com o tamanho dos jogos. Outro exemplo, Control Ultimate. No PlayStation 5, o jogo pesava 25 GB, 26 GB, contra o do Xbox que pesava 50 GB. Quase 100% a mais de espaço sendo ocupado. E é um jogo que tem exatamente os mesmos presets gráficos, apesar do PlayStation 5 rodar com Ray Tracing de melhor qualidade. Resident Evil Village, no PlayStation 5 pesava 27 GB, cerca de 27, 28, enquanto que no Xbox pesava 30, 31 GB. Marvel Avengers, no PlayStation 5 46,73 GB ocupados, enquanto que no Xbox era 116. É mais que o dobro, dá cerca de 150% a mais de espaço sendo ocupado. Então a gente está vendo aqui que o primeiro argumento já não começou bem, né? Aliás, para finalizar essa parte aqui do primeiro argumento, o PlayStation 5 tem expansão SSD muito melhor que a do Xbox. A gente não está falando só de tamanho e diversidade de marcas. Estamos falando também de preço e de tecnologia, já que os SSDs para PlayStation 5 têm um mínimo de leitura de pelo menos uns 5.000 megas por segundo. Na verdade é um pouco mais que a Sony recomenda para compensar algumas diferenças com o SSD interno, mas enfim, o que já é muito superior a qualquer SSD que você queira colocar no Xbox Series. E ainda tem o fator de que os SSDs para PlayStation 5 são muito mais baratos do que os SSDs para o Xbox. Com o preço que você paga no SSD para o Xbox de cerca de 1 TB, você compra um de 2 TB para o PlayStation 5 e ainda sobra dinheiro. Se duvidar, deve até para comprar um jogo com isso.
No próximo argumento, ele argumenta que a retrocompatibilidade do PlayStation 5 é uma retro meio pobre. E nesse ponto aqui, eu concordo parcialmente. A retro do PlayStation 5, ela é 100% com o do PlayStation 4, que inclusive é praticamente uma retro nativa. Mas o PlayStation 3, o PlayStation 2, o PlayStation 1, né? Bom, aí sim eu concordo, realmente tem muita coisa aí a ser melhorada, principalmente quando se fala de retro de PlayStation 3, que não roda dentro do PlayStation 5 através de emulação, né? Então, esse é um pecado realmente, eu concordo parcialmente aqui com o nosso amigo. Agora também vamos fazer um contraponto. Por mais que a retro do Xbox seja elogiável no sentido do esforço ali, ainda assim ela também tem suas limitações. Por exemplo, se você pegar o disco de Xbox 360 e enfiar ali no Series X ou no Xbox One, ele não vai rodar do disco. Você vai depender da internet para baixar uma versão daquele jogo que foi adaptada para o Xbox One ou Series, para que ele consiga usufruir, consiga rodar aquele jogo. Então existem também alguns contrapontos. A retro da Microsoft não é ruim, mas poderia ter sido muito melhor, especialmente agora que nós temos aí o Xbox Series. Você tem a possibilidade, né, de fazer emulação muito mais tranquila do que era no Xbox One pro 360. Mas enfim, nesse ponto aqui, ainda assim eu fico mais do lado aí do nosso amigo. Realmente a Sony tem que dar uma caprichada maior mesmo. O próximo argumento que ele fala é o save na nuvem pago no PlayStation 5, enquanto no Xbox ele seria gratuito. Realmente, isso aqui que ele está falando é verdade. Agora, se a gente for fazer uma comparação de coisas que são pagas em um e não são pagas no outro, o sistema de som do PlayStation 5, que é o Tempest Engine, inclusive muitos falam até que é melhor que o Dolby Atmos, mas eu considero meio que equivalente, né? No PlayStation 5 ele é gratuito, já no Xbox você tem que desembolsar uma grana para poder ter o Dolby Atmos. Mas não para por aí, tem um outro porém nesse argumento, né? Beleza, você não paga o save na nuvem do Xbox, mas quantos de vocês usam o Xbox sem ter nenhum tipo de serviço como Xbox Live ou Xbox Game Pass? Explica aí para mim. Pois é, né? No PlayStation também não é diferente. A maioria das pessoas, ou grande parte delas, paga a PlayStation Plus. E na PlayStation Plus, qualquer categoria que você assina, você já tem acesso ao save na nuvem. Então tem um diferencial. Você não paga Plus para usar save na nuvem. Você paga Plus para usufruir de um outro foco do serviço, mas que em conjunto vem com o save na nuvem disponível para você. Porém, contudo, entretanto, também tem um outro lado desse argumento. No Xbox, até onde eu sei, você não consegue passar os saves dos seus jogos pro pendrive, por exemplo. No PlayStation você consegue passar os seus saves, fazer um backup dos seus saves, sem precisar pagar nada. Você pega o seu pendrive, espeta ali no PlayStation e passa os seus saves tranquilamente do PlayStation 4. Do PlayStation 5 já é diferente. Infelizmente o gerenciamento não é tão bom, você é obrigado a ter que fazer um backup meio que generalizado, né, de todos os seus saves, e você não tem como gerenciá-los, por exemplo, no PC, deixar guardado numa pasta, deixar ali quietinho, mas ainda assim você pode pegar esse pendrive e restaurar todos os saves do PlayStation 5 para o seu PlayStation 5 e você também não perde nada. E além disso também tem um outro argumento muito interessante, né, já que o nosso amigo falou sobre pagamento, por que você que está no Xbox tem que pagar para jogar online e o cara que tem PC como eu não precisa pagar, usando o mesmo serviço que você usa, que é a Xbox Live? Já parou para se perguntar isso? E o próximo argumento é sem Quick Resume. Ih, rapaz, o PlayStation não tem o famoso Quick Resume do Xbox. Agora já era, perdemos no argumento. Nesse caso aqui, eu não diria que o cara tá totalmente errado, mas também não tá totalmente por cima aí do bolo, né? Porque ao passo que o PlayStation 5 não tem o Quick Resume, ele tem um SSD que é muito mais rápido que o do Xbox, carrega os jogos na sua grande maioria mais rápido ou muito mais rápido que no Xbox. Inclusive, quando se fala de exclusivos, até hoje eu não vi um único jogo carregar em apenas 2 segundos no Xbox, enquanto que no PlayStation tem vários jogos que fazem isso. Mas beleza, o argumento é Quick Resume, né? Bom, então eu apresento para você o sistema de cards do PlayStation. Um ponto que na verdade é complementar, porque tanto o sistema de Quick Resume do Xbox quanto o sistema de cards do PlayStation são duas funções que se completam. E na minha opinião, a Microsoft e a Sony deveriam ambas colocar isso nos seus consoles. Porque ao passo que o Quick Resume permite que você continue o seu jogo exatamente como se você tivesse congelado ali a tela de onde você parou, ele não permite que você escolha trechos do jogo
para você prosseguir, que é o caso do sistema de cards do PlayStation. Então vocês estão entendendo por que eu falo que são funções que meio que se completam, né? Então é um argumento que fica quase que empatado aqui, exceto que no caso do PlayStation ele tem não só o contraponto desse argumento, que é um complemento, mas ele também tem um outro lado que é superior. Então, assim, se for ver em questão de funções específicas nesse segmento que ele está se referindo, o PlayStation ainda assim sai na vantagem. O próximo argumento, rapaz, está dizendo aqui então que o PlayStation não tem Smart Delivery, que é aquele famoso sistema de cross-buy, um nome bonitinho que tem no Xbox, que eu já expliquei para vocês aqui diversas vezes como é que funciona, né? O Smart Delivery, ele não é nada mais do que só uma promessa que a Microsoft faz de, olha, se a gente lançar um jogo para Xbox One e tiver a versão do Series, a gente garante para você que dos nossos jogos você vai ter acesso gratuito à versão atualizada. Mas lembrando que isso só funciona com os jogos da Microsoft, tá? Jogos de terceiros, aí vai depender do terceiro se ele vai querer dar o negócio gratuitamente ou não. E não tem nenhum jogo de terceiro ou third party que tenha saído com upgrade gratuito no Xbox que também não tenha saído no PlayStation. Ah, mas tem jogos da Sony. E nos jogos da Sony, como que fica então? Existem sim exemplos em que a Sony cobrou pelo upgrade pago, ou seja, você comprou o jogo na versão do PlayStation 4, mas queria ir para a versão do PlayStation 5, aí sim, teve casos sim em que você tinha que pagar esses $10 que é a taxa de atualização. Porém, embora a Sony não tenha prometido upgrade gratuito em todos os seus jogos, existe um diferencial aí que muita gente não menciona. O Smart Delivery do Xbox está diretamente relacionado a uma coisa que muita gente critica hoje no Xbox, que é o problema de DRM. É basicamente aquele conceito restritivo que a Microsoft impôs no Xbox One no início da geração passada, que causou todo aquele problema no lançamento do console dela. E era aquela imposição de você ter de estar sempre conectado à internet para que você consiga usufruir das features ou funções ou do próprio game mesmo que você fosse jogar. No PlayStation isso não acontece. Quando você pega um jogo de PlayStation, por exemplo, quer seja na versão digital ou na versão física dele, e quer fazer o upgrade para a versão do PlayStation 5, o upgrade sendo pago ou não, uma vez feito, o jogo é seu. Você não tem que ficar fazendo checagem nenhuma. Não tem nenhum tipo de restrição como tem do lado do Xbox. Mas se a gente for analisar a questão só pelo lado de Smart Delivery, de sempre entregar com um upgrade gratuito, ok, eu dou um ponto aí pro nosso amigo, porque independente aqui dos contrapontos, continuaria sendo pelo menos uma verdade. Então... o próximo tópico é um tópico bastante polêmico, viu? O tal do FPS Boost, que ele alega que não tem no PlayStation, mas será mesmo? Bom, o PlayStation tem uma função chamada Game Boost, que também faz basicamente a mesma coisa que seria o FPS Boost, só que em jogos seletos. Tudo bem, o FPS Boost também é só para jogos seletos. Entretanto, galera, o FPS Boost só serve para jogos retro e que em muitos casos, como por exemplo em jogos de Xbox One, te força a jogar a pior versão do game para conseguir atingir uma taxa de quadros mais alta. Como por exemplo, se você está no Xbox Series X e quer jogar um jogo de Xbox One utilizando o FPS Boost, a versão do jogo que você vai jogar não é a versão do Xbox One X. Você vai jogar a versão do Xbox One Fat, aquela versão 900p toda cagada que era da geração passada, que rodava pior que o PlayStation 4 base. É uma vantagem que traz outra desvantagem junto, então não tem muito como você querer usar isso aqui como argumento, porque o cara que joga o mesmo jogo retro que você jogar com o FPS Boost do PlayStation 4 para o PlayStation 5, por exemplo, ele vai sempre jogar uma versão melhor que a sua. Você no máximo vai ter um FPS a mais, porém ele vai ter uma qualidade de imagem melhor que a sua também. Então nesse ponto não tem uma vantagem definitiva para nenhum dos dois lados, exceto se você for falar em caso de jogos de Xbox 360. Entretanto, isso já cai naquele argumento da retrocompatibilidade usado lá em cima, que eu já tinha dado ponto aí para o nosso amigo. Portanto, aqui, por não ter uma vantagem mais definitiva, nem no meu argumento, nem quanto no dele, eu não vou considerar ponto para ninguém, fica empatado. O próximo argumento é o tal do Auto HDR. Rapaziada, esse Auto HDR foi polêmico quando ele lançou. Primeiro, o PlayStation 5 tem sim a função do Auto HDR. A própria Sony explica que para você manter o HDR ativado, mesmo em aplicações que não tenham HDR
naturalmente você só precisa selecionar a opção do menu do Always On ou sempre ativado. E aí mesmo os aplicativos que não têm a compatibilidade com o sinal do HDR vão ser executados com essa saída no PlayStation 5. Porém, eu não vou saber dizer para vocês se é exatamente do mesmo jeito que funciona. Pode ser que o do Xbox tenha alguma vantagem ou não. Entretanto, em vários jogos do Xbox, principalmente no caso aí se referindo aos jogos de Xbox 360, que se você tentar ativar o Auto HDR, você acaba ferrando a imagem. Um grande exemplo é alguns jogos Souls que tem ali no console, quando você tentava ativar esse Auto HDR, ele acabava piorando a imagem do jogo, e já em outros jogos a imagem ficava visivelmente melhor. Então, novamente, a grande vantagem desse modo aqui é mais para jogos de 360 para baixo, já que na geração do Xbox One e PlayStation 4, o HDR já era algo muito comum. Cai de novo naquele argumento lá de cima que ele já utilizou e a gente já deu um ponto aqui pro rapaz. Mais um ponto aqui que fica neutro, continua no 3-2. Já o próximo argumento é o tal do Dolby Vision e Dolby Atmos. Rapaziada, esse aqui é polêmico também, hein? Vamos começar pelo Dolby Vision, né? Que ele alega, então, que é uma tecnologia acima, né, do que o PlayStation oferece em termos de HDR, e supondo que isso seja de fato verídico, ainda assim, o Dolby Vision não é um tipo de tecnologia que você usa em qualquer lugar. Você só consegue usar em televisores específicos. Mas ok, supondo que isso aqui não esteja presente no PlayStation 5 de nenhuma maneira e nem de forma compensada, eu daria então esse ponto aqui para o nosso amigo. Porém, ele acabou comprometendo o argumento dele citando o Dolby Atmos. Porque ao mesmo tempo em que ele coloca isso como uma vantagem, a verdade é que não é vantagem nenhuma, porque o mesmo sistema equivalente do PlayStation, que é o Tempest Engine, vem de graça no console. Já no caso do Dolby Vision, eu não tenho certeza, né? Acredito que ele seja gratuito, mas se for pago, isso aí acaba dando uma diminuída aí no argumento do cara, porque você tá debaixo de um paywall. Mas beleza, se a gente for considerar só o Dolby Vision, supondo que ele seja realmente superior a qualquer outra oferta do lado do PlayStation, isso aqui seria um argumento, ficou meio a favor do cara, né? Mas eu vou considerar um ponto integral aqui. Então temos agora o 3-3, a situação ficou empatada, oh my god, nós estávamos ganhando, o que aconteceu, poleizinhos? Próximo argumento, ele cita o Game Pass. E aí, meus amigos, minhas amigas, aí o bicho pega. Porque ele se esquece que o PlayStation 5 não precisa de Game Pass. O PlayStation 5 tem agora PlayStation Plus Extra, Deluxe e Premium. O serviço do PlayStation tem mais jogos do que o serviço do Xbox, além de custar mais barato numa assinatura anual. O único momento que o serviço do Xbox consegue ter uma vantagem clara em cima do PlayStation é se você fosse considerar as conversões de Live Gold em Game Pass Ultimate que os caras fazem por aí. Entretanto, a gente está falando de um valor promocional. Valor esse que também existe no PlayStation Plus e costuma acontecer pelo menos de 1 a 2 vezes ao ano. E não é qualquer promoção não, é promoção que muitas vezes é de 50% de desconto, que faz com que o valor da assinatura fique ainda menor do que o cara que faz a conversão de Live Gold para Game Pass Ultimate. Então sinto muito, 4-3 aqui para nós. Próximo argumento é sobre os famosos Microsoft Rewards, que é o sistema de pontos do Xbox que, ao serem acumulados, são convertidos em ganhos reais, né, para o jogador da Xbox. Então, por exemplo, com determinados tantos pontos, você pode conseguir um mês de Game Pass, você pode trocar, né, por um mês de Game Pass, e dependendo do tanto de pontos que você tem, você pode trocar até por um jogo. E adivinha só, né, infelizmente ele usou esse argumento de uma forma um pouco tarde demais, porque o PlayStation voltou a ter o seu sistema de pontos já faz aí um certo tempo, que é o PlayStation Stars, que faz exatamente a mesma coisa que o sistema de pontos do Xbox faz. E agora chegamos no penúltimo argumento que o cara tá usando aqui, hein? Que é quando ele fala sobre os upgrades pagos do lado do PlayStation. Estaria incluso junto ali com o Smart Delivery, né? Ou seja, é uma coisa meio redundante aqui. Mas beleza, o cara colocou aqui na lista. Vamos citar outros contrapontos nesse momento. No caso do Xbox, pode até ser que não tenha upgrade de $10. Só que os senhores estão se esquecendo que os jogos do Xbox custam $70 também. Ainda que você compre o jogo que tem a versão para Xbox One, eu sinto te informar, mas você ainda assim vai pagar os $70. Enquanto que no caso do PlayStation, que é a Sony,
Quando você compra um jogo na versão do PlayStation 4, que também tem na versão do PlayStation 5, a versão do PlayStation 4 sai mais barato que a versão do PlayStation 5. E quando tem um upgrade gratuito, você não paga nada além disso. Isso sem falar em um outro porém aqui, tá? Os jogos do PlayStation, no caso dos jogos do PlayStation, eles são muito vendidos ainda em mídia física. E a mídia física é muito mais barata do que a mídia digital. Agora, já que é para falar de upgrades, os senhores também deveriam citar, né, que jogos como, por exemplo, Forza Horizon 4 tem cobrança até para revelar as coisas que estão no mapa, né? Você tem que pagar para conseguir visualizar. Quer dizer, tá lá no Game Pass, supostamente você jogou de graça, mas se você quiser acessar funções dentro do jogo, muitas vezes você tem que pagar por elas separadamente. Fora que muitos carros, né, dessa franquia de jogos da Microsoft são vendidos à parte ali na loja, ou seja, você não consegue comprar dentro do jogo, o que é totalmente oposto do Gran Turismo, por exemplo, da Sony. O Gran Turismo 7, por exemplo, todos os carros que tem ali no jogo, você compra com a moeda do jogo. Você não é obrigado a gastar dinheiro físico para conseguir obtê-los também. Sinto muito, né? Mas esse argumento aqui de $10 por upgrade não procede e seria aqui um 6-3. Só não vai ser porque eu vou colocar esse argumento junto com o que foi falado ali em cima de Smart Delivery, então fica uma coisa meio que redundante, né? E por último, nós temos o argumento do cara aqui, que já é separado e realmente não faz sentido nenhum, né? Ele fala então que no PlayStation você paga $70 nos jogos, né? Mas fazendo uma sátira aí com os jogos famosos Director's Cut. Só que aí ele se esquece que exatamente o que eu acabei de falar para vocês, os jogos da Xbox, sendo Director's Cut ou não, a versão base já custam $70. Ou seja, dentro do segmento dos caras que querem comprar o jogo, estão pagando mesmo que no PlayStation. Então não tem argumento aqui para ser utilizado. Se ele estivesse referindo somente a upgrade, isso aí já tá dentro do argumento do Smart Delivery. Sinto muito, mas esse argumento aqui vocês se lascaram. Eu vou encerrar aqui deixando 4 perguntas para vocês meditarem, porque pode ser que na próxima vez eu faça uma contralista aí, né? Então já vai pensando nas respostas. Primeira pergunta, qual dos consoles lançou sem jogo nenhum? Segunda pergunta, qual dos consoles tem o melhor controle, com mais funções, mais inovações e mais tecnologias? E não adianta tentar invalidá-las não, tá? Porque se eu quisesse eu podia invalidar um monte de função aqui do Xbox e mesmo assim em alguns casos eu dei o ponto aí pro cara. Então, sem essa de querer ficar invalidando, quer fazer contraponto, faz, porém você não pode negar a existência. Terceira pergunta, quem é que ficou mais de 1 ano sem lançamento nenhum na plataforma? E última pergunta, qual das duas plataformas tem mais jogos lançados na geração até agora? Eu vou encerrando o vídeo por aqui então. Um grande abraço aí para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.